Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em João, capítulo 16, nos versículos 16 ao 22. Aqui Jesus continua então falando para os seus discípulos que um dia ele iria embora e no outro dia eles não o veriam mais ali. Ou seja, ele estava predizendo a sua morte. E aí essas palavras de Jesus levantam muitas perguntas entre os discípulos. Então Jesus vai dizer que eles vão ficar tristes enquanto todo mundo está em festa, mas que essa tristeza vai se transformar em felicidade. E como sempre ele usa uma história para fazer uma aproximação da ideia, dizendo que a mulher, quando está para dar à luz, passa ali por momentos difíceis. Essa é a expressão usada aqui na Bíblia, a mensagem. E não há como fugir disso. O bebê ele nasce somente por dores. Mas que depois que o neném nasce, a mãe se esquece da dor, porque a alegria é maior ainda. Então aqui Jesus está dizendo para eles justamente o que eles enfrentariam naquele início da igreja. Eles iriam passar por coisas horríveis, eles iam ser traídos, mortos, entregues para carcereiros, para para os tipos mais variados de crueldades. Mas que aquilo seria algo momentâneo, porque uma felicidade maior viria logo depois. Então Jesus está ensinando para eles que a realidade deste mundo aqui é a realidade da dor, do sofrimento, da perda, da decepção, mas que quando nós estamos em Cristo, algo maior, algo melhor vem após isso. Nós cremos numa vida que não se resume a este mundo, mas que passa por este mundo e, de alguma maneira, continua. De alguma maneira, nós teremos consciência ainda após a nossa morte. De alguma maneira, nós somos seres imortais, no sentido de que a nossa alma, o nosso espírito, ele participa desse tempo cronológico infinito do qual é constituído pela inteireza, por Deus, né? pela completude divina. Deus é o ser infinito e ele permite que nós participemos disso em alguma escala. Mas enfim, como é a vida após a morte não é o assunto que eu quero trazer para você. Eu quero falar justamente da vida terrena, porque é neste mundo aqui que nós sofremos com a decepção, que nós sofremos com a tristeza, com a falta de esperança. E eu quero trazer uma mensagem de ânimo a partir do evangelho que a igreja nos propõe hoje para você. Eu sei que na nossa caminhada, na nossa peregrinação com Cristo por esse mundo, nós vamos encontrar pessoas que são ingratas, pessoas que nos decepcionam, pessoas que traem, pessoas que vão somente trazer tristeza ao nosso coração. Pessoas que, por melhor que sejam como seres humanos, como pessoas, é muito simpático, é muito legal, conversa bem, dá risada, é um bom pai, é uma boa mãe, enfim, é um bom funcionário, mas que, apesar de tudo isso, nós sempre teremos essa palavra, apesar de tudo isso, nos fez sofrer muito. Ou alguém que, ao contrário, sempre foi alguém que fez os outros sofrerem, sempre fez o que era ruim, sempre foi ranzinza, impaciente, abrutalhado, que fala de qualquer jeito com os outros. E isso machuca o nosso coração, isso nos magoa. Mas o que nós não podemos permitir é que esse sentimento ruim more dentro de nós, fique dentro de nós. Jesus está falando para esses homens aqui sobre uma realidade imaterial, sobre algo que passa daqui para o mundo vindouro, para uma outra vida que continua após a nossa existência carnal, carnal, material aqui neste mundo, nossa existência corpórea. E muitas vezes esses sentimentos ruins trazem para essa nossa existência aqui humana uma carga emocional horrível, de onde advém o câncer, de onde advém a depressão, de onde advém a ansiedade e outras coisas. Eu não sou clínico, não sou psicólogo, não sou nada disso. Eu estou usando aqui expressões para ilustrar para você que muito do que as pessoas sofrem é por conta de uma preocupação excessiva, de um controle excessivo das situações. É muito porque não se perdoa, é muito porque não se passa por cima, é muito porque se permite ser machucado por alguém, e muitas vezes com razão. Muitas vezes nós estamos com raiva, chateados, com razão por conta de algo que alguém nos fez.
Mas quando nós entendemos que a nossa existência ela é eterna, nós entendemos também que precisamos passar por cima dessas coisas. Precisamos, o máximo que nós pudermos, nos livrar, nos libertar de todo tipo de sentimento ruim, machucado, trazido por outras pessoas. E nós precisamos nos lembrar que essa pressuposição de vida eterna que Jesus nos fala, nos leva a imitá-lo. E quando nós o imitamos, nós deixamos de ser também as pessoas que ferem, também as pessoas que magoam, também as pessoas que fazem mal, porque nós nos colocamos no lugar do outro. Então veja só que interessante. Falando sobre a vida eterna, nós paramos para primeiro pensar na nossa existência terrena, na nossa existência material. Por quê? Porque é no caminho da imitação de Cristo que nós encontramos a vida eterna, assim como Ele encontrou. É no caminho de Jesus Cristo que nós encontramos não só a vida eterna, que é algo que nós nem precisamos pensar muito, porque afinal de contas nós não sabemos do que se trata. Mas nós encontramos uma vida plena aqui neste mundo. Então cuide-se, cuide da sua mente, cuide do seu coração, cuide de como você tem lidado, tratado com pessoas e situações ao seu redor, para que você não acabe se maltratando nessa existência, porque ser como Cristo foi também é buscar uma existência plena, uma existência que não permite que as atrocidades desse mundo, são a dor, a desesperança, a mágoa, enfim, o medo, que tudo isso nos domine e transforme a nossa existência, na verdade, em um pesadelo, que transforme a nossa saúde em doença, que nos afaste de Cristo, que coloque muros e vidraças frente a frente com outras pessoas, construa muros ao nosso redor. Então, que a partir desse evangelho nós possamos buscar essa vida plena em Cristo. O que não é simples, não é fácil. Falar do jeito que eu estou falando é mais fácil do que viver, é claro, é óbvio. Mas nós temos esse amigo, que é Jesus, que nos ensina isso. Então, muito mais do que pensar numa vida eterna, abstrata, que nós nem entendemos o que é, que nós possamos pregar a vida plena em Cristo, para que as pessoas encontrem a verdadeira existência, a existência que vale a pena. Como Jesus fala aqui no fim do verso 20, que a tristeza se torne em felicidade, ainda nesse mundo aqui. Deus abençoe você. Até amanhã.